Irmãos, e nessa noite eu queria falar sobre o encontro com Deus. Abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 5, feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós nos rendemos a Ti nessa noite, ó Pai. Nós clamamos pela Tua presença, ó Deus. Que o Senhor venha reinar sobre esse lugar, que o Senhor venha me direcionar, ó Pai. Que o Senhor venha me instruir, ó Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos, Pai, pela essa oportunidade de estar na Tua presença. Muito obrigado, Jesus. Amém. Lucas, capítulo 5, está escrito assim: Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. E Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: Leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. E então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. E Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando, eu vou jogar as redes e vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. E eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase se afundaram. E quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixe que havia apanhado. Tiago e João, filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você irá pescar gente. E eles arrastaram os barcos para a praia e deixaram tudo e seguiram Jesus. Sabe, irmãos, é interessante que a Bíblia nos fala que Jesus, ele estava cheio de multidão e ele estava sendo apertado pela multidão. E a Bíblia nos fala que aquela multidão queria ouvir Jesus. Se aquela multidão estava ali porque eles conheciam a Jesus, porque eles sabiam quem era Jesus, eles sabiam que Jesus já estava fazendo aquilo que Jesus anunciava. E eles estavam ali porque eles queriam a presença de Jesus. E a Bíblia fala que Jesus, ele olha em diante e ele avista 2 barcos. E ele vai em direção ao barco de Simão. E é interessante que a Bíblia nos mostra que eles já haviam terminado a sua pescaria. Eles estavam lavando as redes. Isso é normal de todo procedimento, quem pesca. Quando termina a sua pescaria, eles fazem a manutenção nas suas redes. E Jesus, ele entra no barco de Simão. E ali ele pede para que Simão afastasse um pouco o barco. E Jesus, ele usa o barco de Simão como um púlpito para anunciar as suas palavras, para ensinar aquela multidão, anunciar as boas novas de Jesus. E quando nós vemos a Bíblia, ela nos mostra que quando Jesus termina de anunciar as suas palavras, ele pede para Simão afastar um pouco mais o barco e levar para um lugar mais profundo. Ou seja, em primeiro ponto aqui importante que a gente vê é que em meio às nossas frustrações, Jesus, ele vem ao nosso encontro. Jesus, ele sabia que Simão estava frustrado, porque passou a noite toda tentando pescar e não conseguiu pegar nada. Jesus sabia daquela angústia de Simão. E mesmo assim, ele vem de encontro com Simão e fala: Simão, leve o seu barco por mais fundo. Sabe, irmãos, e assim é a nossa vida também. Em meio às nossas dificuldades, Jesus, ele sempre vai vir ao nosso encontro. E o segundo ponto importante é a obediência. A obediência, ela nos gera milagres. Sabe? Simão, ele poderia ter respondido a Jesus: eu não vou lançar a tua rede, porque eu já pesquei, eu tenho experiência. Mas não, a Bíblia nos fala que Simão, ele pega e fala: Mestre. E quando acabou de falar, Simão, leve o barco para um lugar mais profundo. E Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando eu jogar a rede, eu vou obedecer. E isso nos mostra que a partir do momento que Simão decidiu obedecer a Jesus,
ele experimentou o milagre de Jesus. E assim é na nossa vida. Quando nós estamos no deserto, quando nós estamos passando por frustrações, quando nós passamos por alguma dificuldade, quando nós entendemos que a situação não está fácil, mas quando nós clamamos a Deus e quando nós nos rendemos a Ele, quando nós obedecemos a Ele, nós vamos viver o milagre de Deus. Sabe, irmãos, e aí a palavra do Senhor fala que quando Simão lança a tua rede, ele experimenta do milagre de Jesus. Aquilo que parecia impossível, Jesus faz um milagre na vida dele. Ser obediente também nos faz sair da nossa zona de conforto. Ser obediente nos leva ao milagre do Senhor sobre as nossas vidas. Aquela ordem que Jesus ele pede para Simão não faz sentido. Primeiro, porque Simão pescava à noite. E a Bíblia fala que Jesus ele vem quando o sol está nascendo, quando o sol está rachando. E para quem entende de pescaria, quando o sol está rachando, os peixes vão para o lugar mais profundo. Por isso que eles pescavam à noite. Em segundo lugar, Jesus ele pede para Simão lançar a sua rede no lugar mais profundo. Ou seja, quem pesca com rede, pesca nos lugares mais rasos, porque fica mais fácil de pegar os peixes. E isso exigia de Simão um esforço maior. E em terceiro lugar, nos mostra que Simão, além de ter pescado a noite toda e não tinha conseguido nada, logo amanhecer, ele não ia conseguir pescar. E isso nos mostra que Jesus ele sempre vem de encontro. Ele sempre vai vir de encontro às nossas frustrações. Ele sempre vai vir de encontro nos momentos de deserto. Sabe, outra coisa que a gente tem que entender, meus irmãos, o arrependimento e a humildade de Pedro. Sabe, naquele momento, quando Pedro ele se maravilha com o milagre de Jesus, no versículo 8 a palavra do Senhor fala: quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou pecador. Sabe, nesse momento, Simão ele se maravilha com aquele milagre de Jesus. Ele entende quem era Jesus. Então a Bíblia fala que ele vai aos pés de Jesus. E ali ele entende que ele era um pecador, que ele é falho e que ele necessita da presença de Deus. Sabe, naquele momento ele cai em si, ele entende que ele é autoinsuficiente. E assim somos nós. Nós devemos ter a humildade e entender que nós dependemos de Deus. Todos os dias da nossa vida. Não é apenas estar aqui nos cultos dias de domingo, mas é todos os dias, na segunda, na terça, na quarta, todos os dias com esse mesmo fogo, com esse mesmo propósito que nós nos reunimos aqui, clamando pela glória de Deus, é o mesmo fogo que a gente tem que estar amanhã e todos os dias. Porque nós somos totalmente dependentes dEle. O que seria de nós sem Ele? E quando nós entendemos que o milagre, ele sempre vai levar a gente para um lugar maior. A gente vê que esse milagre, não apenas Simão, mas os seus companheiros também presenciaram e largaram tudo para seguir Jesus. Quando a gente vê lá no versículo 9, um ponto muito importante, no versículo 10, na verdade, fala: Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai ser pescador de gente. Ou seja, esse milagre não apenas levou Pedro, mas levou os seus companheiros também, para iniciar um novo propósito na vida deles. Quando nós temos um encontro com Deus, e quando nós encontramos Deus, a partir daquele momento, nós vamos viver o novo de Deus sobre as nossas vidas. Não tem como a gente experimentar da glória de Deus e continuar sendo o mesmo, com os mesmos pensamentos, com as mesmas atitudes. E o que chama atenção é que, no versículo 11 eles arrastaram os barcos para a praia e deixaram tudo e seguiram Jesus. E eu lhe pergunto, o que fez eles largar tudo e seguir Jesus?
O que faz hoje a gente largar tudo e seguir Jesus? Sabe, eles largaram todo o seu trabalho. Aquele era o sustento deles. O meio a qual eles traziam o sustento para a casa deles. E mesmo assim a Bíblia nos fala que eles largam tudo para seguir Jesus. E um novo começo se inicia na vida deles. E o que tem nos impedido de largar tudo e seguir Jesus? O que tem nos impedido de largar tudo e ter uma nova vida com Jesus? O que tem nos impedido de largar tudo e ser transformado pela glória de Deus? Sabe? E aqui se inicia um novo propósito na vida de Pedro. Quando a gente analisa as Escrituras mais adiante, após Pentecostes, Pedro, ele estava cheio da glória de Deus. Ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia nos fala que Pedro, quando ele é cheio do Espírito Santo de Deus, ele estava indo em caminho da direção do templo, da oração das 3 horas. E aí ele vê um homem, um famoso coxo. E aí esse homem pede esmola para ele. E Pedro fala: eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. E naquele momento a gente vê o milagre de Jesus. Aquele homem que era paralítico, ele começa a andar. A gente vê que era simplesmente um mero pescador e agora já é um homem sendo usado por Deus, através da glória de Deus. Então nós entendemos que Deus ele vai nos levar sempre a um lugar maior, um lugar que vai além da nossa capacidade humana. E assim tem outros relatos também em Atos que Pedro ele vai até a casa de um homem chamado Cornélio, um homem que havia 8 anos a qual ele estava de cama, paralítico. E a Bíblia nos fala que Pedro ele vai até a casa dele. E ali ele ora por esse homem. E esse homem é curado. Sabe, irmãos, tudo que nós precisamos é da glória de Deus. Tudo que nós precisamos é da presença de Deus. Sabe, irmãos, e nós temos que entender que para encontrar o Senhor, primeiro nós temos que entender quem Ele é. O que Ele fez por mim e por você. E em segundo lugar, nós temos que entender quem somos nós. E em terceiro lugar, nós temos que pagar o preço. Não tem como a gente ter um encontro com Deus se a gente não buscar. A palavra do Senhor em Mateus fala que quando a gente buscar de todo o coração, e quando nós buscarmos, nós achará. Sabe, eu falo algo que tem me chamado muita atenção nos estudos dos homens, é que nós somos o sacerdote da nossa casa. Não é que a gente manda na nossa esposa, mas nós somos responsáveis de trazer a glória de Deus sobre as nossas casas. Nós somos responsáveis para aqueles que têm filho. Eu não tenho filho, mas eu sou casado, mas eu sou responsável de todos os dias clamar pela glória de Deus. Eu sou responsável de todos os dias a gente ter o nosso momento de devocional. E vocês que têm filhos, vocês homens e mulheres, vocês são responsáveis de todos os dias sentar com seus filhos e clamar pela glória de Deus. Vocês são responsáveis de pagar o preço de ensinar os filhos de vocês a andar no caminho certo, para que eles tenham a revelação de Cristo. Sabe, irmãos, nós temos que parar de depender da oração do pastor. Nós temos que parar de depender dos ministros de louvor. Nós temos que parar de depender de qualquer um. Nós temos que pagar o preço. Nós temos que dar o primeiro passo. Em nossas casas, aonde quer que você esteja. Sabe, que a glória de Deus venha permanecer em nossas vidas. Que nessa noite nós possamos ter um encontro com Jesus. E é interessante que João Batista, a palavra do Senhor fala que, em Mateus 3:2, que João Batista, ele preparava o caminho. E o que ele pregava era: arrependam-se. Arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. Arrependam-se porque Jesus está voltando. E o que é arrepender? Arrepender é mudança de pensamento. Você pensava de uma forma e agora pensa de uma outra forma. Sabe, nessa noite eu quero dizer para você e para mim também, para que nós venhamos nos arrepender. Que nós venhamos nos arrepender e mudar os nossos pensamentos. Que nós venhamos nos arrepender porque Jesus está voltando.
Que nós venhamos nos arrepender porque o reino de Deus está próximo. Que nós venhamos nos arrepender porque nada tem que ter prioridade a não ser Jesus na nossa vida. O nosso dinheiro não tem que ser prioridade. O nosso trabalho não tem que ser prioridade. A não ser a glória de Deus ser a prioridade em nossas casas, em nossas vidas. Olá, Pastor Thales e Pastora Janaína aqui. Se essa palavra falou no seu coração e você deseja se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, nesse momento nós vamos orar com você e você pode repetir conosco. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, nesse dia de hoje, eu te confesso como meu Senhor e o meu Salvador. Escreva meu nome no livro da vida e apague agora todos os meus pecados. Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração e declaro que eu estou nascendo de novo, em nome de Jesus. Amém. Se a sua oração foi real de todo o seu coração, nós queremos te conhecer, queremos te dizer, seja muito bem-vindo à nossa família. O nosso contato vai passar aqui embaixo das nossas redes sociais e por onde você pode conversar conosco. E nós queremos conhecer um pouco mais sobre você. Até mais!